Olá, pessoal! Nós estamos aqui, mais um episódio do nosso Kardecast. E hoje me chamo Gabriela, prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos trazer uma reflexão do que é ser cristão nesse mundo tecnológico, acelerado, cheio de dores que a gente vive. E a gente trouxe aqui para esse bate-papo a Isabela. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada, muito obrigada. Pode se apresentar, pessoal, a câmera é sua. Obrigada. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, qual que seja o horário que vocês estão assistindo este podcast. Antes de mais nada, é um prazer imenso estar aqui nessa casa espírita, que sempre me recebe muito bem. E uma honra também falar desse tema, é um tema que é um convite da espiritualidade, um tema muito amplo, mas ao mesmo tempo muito específico, né? Então, a gente vai ter uma conversa muito boa. Eu sou Isabela, sou palestrante espírita, eu brinco que eu sou espírita desde sempre, desde antes de nascer. Então, acho que hoje, assim, junto com a espiritualidade amiga, teremos uma conversa muito, muito boa. Então, a gente acho que pode começar pensando na definição do que é ser cristão, né? Para você, o que define ser cristão? É somente a crença? É a prática religiosa? É a vivência moral? Quando a gente fala de cristianismo, né, tem muito a ser pensado, né? A gente pode fatiar isso de diversas formas. Então, a gente pensa em cristão, né? Cristão deriva do que vem da corrente do cristianismo, ou seja, aquilo que veio após a vinda do Cristo, que para nós é Jesus, né? Jesus, o Cristo. Então, o cristianismo vem da vinda de Jesus, tendo então o primeiro ponto ali como fundamento Jesus. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem de definição, né? O fundamento do cristianismo é Jesus Cristo, né? Que é considerado por nós o Cristo. E quando a gente fala de cristianismo, a gente pode ver o cristianismo como uma religião, a gente pode ver o cristianismo como uma doutrina, mas eu gosto de pensar no cristianismo como uma forma de vida. Então, eu vejo muito o cristianismo como uma vivência com Cristo. E eu trago muito isso para mim, para os meus estudos, porque eu vejo que Jesus, como ele mesmo disse, né, não vem contra a lei, não vem contra os profetas, mas sim para uma transformação moral. Então, eu penso que o cristianismo é esse convite diário de sempre estar em renovação, de sempre estar em transformação e de cada vez mais poder caminhar com Cristo. Então, eu acho que o cristianismo ele é muito mais pautado num convite de transformação diária do que numa religião propriamente dita com rituais, com formas, né, de se fazer algo, de precisar ou não ser batizado, como que a gente vai trabalhar em cima da vida humana. Eu acho que isso é muito criação humana mesmo, né? Então, eu penso que o cristianismo é esse convite diário. E quando você pensa em ser cristão, quando a gente pensa lá na época de Jesus, né? Você acha que é mais desafiador ser cristão hoje ou ser cristão lá na época de Jesus Cristo? E como que você enxerga essas diferenças? Eu acho que é uma boa pergunta e eu não vejo que exista uma única resposta. Porque, assim, quando a gente pensa, né, no cristão na época de Jesus, a gente pensa naquele cristão que ainda estava se fundamentando como cristão. Né? Então, a gente tem, por exemplo, os apóstolos que vêm junto de Cristo e começam a tentar descobrir também o que estão fazendo, né? Então, a gente vê a história de Pedro, ele tão confuso no que ele está fazendo. Então, o mesmo Pedro que é ali tão reconhecedor do Cristo, né? Que fala para Jesus que ele era o Cristo, é o mesmo Pedro que quer cortar a orelha, né? E corta verdadeiramente a orelha do soldado. Então, a gente tem ali os primeiros cristãos se reconhecendo também, se trabalhando também, se moldando junto de Cristo e que andaram realmente com Cristo, né? E todos os outros que acompanharam ali ao redor. Então, eu acho que a gente tem, naquela época, muito dessa construção do que eles estavam querendo construir, né? Muitas das dúvidas que eles tinham. Então, a gente tem, por exemplo, os primeiros apóstolos que caminharam com Jesus e logo em seguida a gente tem os discípulos, que é, por exemplo, Paulo, que vem depois de Jesus, mas também vem muito forte, com uma ideia muito forte, com uma forma de se pensar muito forte e que às vezes diverge um pouco deles. Então,
eu acho que é aí que começa realmente o toque humano, né, da coisa. Então, foi um momento ali em que foi trabalhado de uma forma muito primitiva, eles estavam tentando reconhecer tudo e tentando, então, trabalhar e mudar realmente o que eles podiam fazer e logo após também Jesus, né, o desencarne de Jesus. E hoje a gente tem um cristianismo que, ao mesmo tempo que a gente pode dizer que ele está, entre aspas, né, consolidado, a gente já sabe o que é ser cristão, ao mesmo tempo a gente não sabe. Então, você vê que ainda temos um cristianismo fundamentado em guerras, por exemplo, em discordância. Então, até que ponto que a gente mudou daquela época para hoje? Né? Até que ponto que a gente está realmente ciente do que é o cristianismo? Então, eu acho que cada época teve, assim, a sua dificuldade, o seu momento, mas que acaba sendo muito parecido, né? A gente vai evoluindo, mas a gente tem problemas em épocas diferentes que a gente precisa de soluções que se resumem na transformação moral, né? No convite que eu falei do Cristo. Então, a gente vê muito isso. Eu vejo muito, assim, como você falou, lá na época de Jesus, estava ali sendo... O cristianismo estava sendo criado, né? O Cristo estava se mostrando, né? E aí, ali... Só que, ao mesmo tempo, naquela época... Eu sinto que a espiritualidade e a religiosidade era mais forte, né? As crenças religiosas eram mais fortes. E a gente tinha uma população muito menor também, né? Então, eram menos pessoas e tinha essa força. Aí, conforme o mundo foi evoluindo, né? O planeta foi evoluindo, a gente tem um boom de quantidade mesmo, de populacional, uma quantidade de pessoas. E essa espiritualidade, eu sinto que ela meio que se dispersou. Ela se diluiu dentro dessa quantidade de pessoas. Sim. Porque aí você tem diversas vertentes religiosas, espirituais. E aí, eu sinto que a grande diferença é que lá naquela época, você tinha assim, ou você crê que Jesus é o Cristo que veio, ou você não crê e continua na sua linha espiritual. Hoje, você tem assim, você pode crer numa parte, você pode crer em alguma coisa, você pode crer numa religião que tem como base Cristo, mas aquilo pode ser, a palavra dele pode ser distorcida. Então, você tem, assim, uma quantidade de formas de tratar a sua espiritualidade muito maior do que naquela época, né? Era naquela época ou era ou não era. Era muito regional, né? Exatamente. Desse povo, dessa vertente, desta forma, né? E aí, ao mesmo tempo, o que você tinha ali em uma tribo, digamos assim, né? Você tinha ali naquela... dificilmente aquilo ia se disseminar para fora dali. Hoje, você tem uma igreja que está sendo fundada ali na Argentina e ela transmite o culto dela e o mundo inteiro assiste, né? Então, se chega muito mais fácil, mas ao mesmo tempo você dispersa. Também, né? Sim. Eu tenho mais ou menos essa visão, essa visão dessa diferença, né? Do que era na época de Jesus e o que é hoje. O próprio trabalho, né? Então, se a gente pensar assim, como que eles conseguiriam fazer uma pregação para um outro povo, por exemplo? Então, a gente tem que caminhar 150 quilômetros. Né, para chegar até o povo que eles consideravam, por exemplo, gentios. Então, a aceitação de um judeu com um gentio. Como que eu, judeu, vou falar com um gentio? Então, tudo isso que Cristo vai falando, não, a gente precisa transmitir, a mensagem é para todos, né? Então, era muito mais difícil nesse sentido, né? Hoje, a facilidade de se transmitir, mas ao mesmo tempo a facilidade de mudar, né? Então, a gente tem a inteligência artificial que pode mudar uma palavra, né? Manipular um post e assim vai. E a gente tem, por exemplo, você falou sobre isso, eu lembrei muito do dia do Pentecostes, né? Porque é aquele grande momento ali que os apóstolos começam a mostrar a mediunidade, sem saber da mediunidade, de conseguir falar em outros idiomas, né? Então, assim, de tal forma que o cristianismo se mostra ali o que é a razão dele mesmo, que é estar a todos os lugares, para todas as pessoas, a todo tempo, né? Porque o cristianismo é um consolo, né? Então, por isso que eu frisei muito essa questão de eu não ver o cristianismo, como uma religião. Porque, para mim, o cristianismo é a revelação da lei divina, né? Então, Jesus vem pelo Pai, através do Pai, trazendo a mensagem para todos,
né? Ele nunca fez essa distinção e nunca pediu que houvesse distinção. Então, o cristianismo não é só para o cristão. O cristianismo é para todos. Então, a gente vê muito isso no Pentecostes, né? Esse dia da revelação para todo mundo ali, a céu aberto, para que todo mundo realmente chegue, né? O convite é para todo mundo, independente do que você gosta de religião ou não, o convite do cristianismo é de uma lei divina, né? Uma lei da natureza, uma lei que se aplica enquanto a gente está aqui ciente ou não consciente disso, né? E é engraçado você falar isso, que me vem na mente, assim, como Jesus foi a grande luz que trouxe, né, a mensagem e o convite, e serve para a gente, o quanto que a gente tem que valorizar, pensando nessa narrativa, o trabalho dos apóstolos, né? Porque, assim, ele trouxe a luz, mas quem espalhou a luz foram os apóstolos. Sim. Né? Então, olha o trabalho que eles tiveram lá naquela época de levar a palavra, né? De levar Jesus, mesmo ele não estando mais aqui encarnado, levar a palavra dele para o mundo todo, né? Então, realmente é um trabalho, assim, foi muito árduo, muito difícil, muito sofrido para eles, né? A gente precisa valorizar isso. Sim, né? E toda a equipe, né, espiritual também desencarnada, a gente, né, pensa muito nisso. Então, para nós espíritas, Jesus é o governador planetário, né? Mas ele não governa sozinho. Então, eu sempre penso nisso. Existe toda uma equipe que encarnou, que voltou a encarnar, que não veio encarnada, esteve sempre desencarnada no amparo, na sustentação de tudo isso. Então, é um trabalho, assim, né, para que o mestre chegasse aqui e para que ficasse depois a mensagem muito grande. Acho que é algo, assim, que a gente nem consegue imaginar na nossa pequeneza. Pensando, fazendo um gancho agora para quem está assistindo e muitas vezes não conhece tão bem o Espiritismo, vou fazer um convite para você para explicar um pouco melhor essa questão de Jesus ser o governador planetário, né? Como o Espiritismo enxerga Jesus. Nós enxergamos Jesus como o Cristo, né? O cristianismo enxerga Jesus como Cristo que veio trazer a mensagem de Deus. Mas como que o Espiritismo enxerga Jesus dentro do contexto planetário? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente vê que gera muita dúvida, né? Então, nós espíritas, quando a gente fala, mas qual que é a sua religião? No que você acredita? Aí você fala assim, eu sou espírita. Aí a pessoa já pensa, o que é isso, né? Você gosta de Jesus? Você não gosta de Jesus? O que você faz? Como é que funciona? Você vê espírito? Como que é toda essa coisa, né? Então, o ponto principal, assim, que eu sempre gosto de falar, antes de mais nada, só um parênteses aqui. Eu acho que, para nós espíritas, é um convite que alguém nos aborde nesse sentido. Porque é uma oportunidade de explicar e de transmitir a mensagem para as pessoas que não conhecem. Então, assim, acho que um ponto, assim, se a gente falar mais pra frente aí, um pouco mais sobre o papel do espírita, eu já trago aqui o papel do espírita em falar sobre espiritismo, né? Então, se perguntam pra você, o que você acredita? Eu sou espírita. O que é o espiritismo? Vamos lá, eu vou te explicar. Eu vou falar sobre... você acredita em Jesus? Sim, eu acredito. E todas as perguntas que você tiver, porque é o momento mesmo da gente disseminar o nosso entendimento, o nosso conhecimento, mostrar que o espiritismo é uma doutrina de amor e de caridade, né? Então, eu acho que é sempre uma oportunidade. E quando alguém pergunta, é uma portinha que é uma... Nem que seja uma brecha que ela tá abrindo aquela portinha ali pra você, pra gente conseguir disseminar, é o momento de você poder ser luz pra alguém, né? Dentro da doutrina, que é o convite mesmo. Então, voltando a falar sobre Jesus pra nós, o Espiritismo, então, ele vem, né, fundamentado ali como uma doutrina que tem como base, né, religião, ciência, filosofia, fé. Então, a gente tem, dentro do Espiritismo, uma junção muito bem equilibrada entre diversos pontos, né? Então, a gente não tem, é só uma religião. Ou, não, a gente descarta a ciência. Não, a gente tem a junção de tudo, né? Então, como Kardec já nos trouxe, né? Se a ciência avançar, vamos atrás da ciência. Então, isso é muito importante dentro do Espiritismo, né? Essa junção. E o Espiritismo vem depois de Jesus. Então, o Espiritismo, para nós, ele é um complemento, mas não no sentido de trazer a mais, e sim
desmiuçar o que Jesus trouxe. Então, não muda o que Jesus trouxe. Na verdade, ele explica com mais detalhes, considerando, né, a gente pode dizer assim, a esperada evolução, né? Então, considerando que já se passou pelo menos aí 1800 e alguma coisa de tempo, entre a vinda de Jesus e o trabalho do Espiritismo. Então, já se passou tanto tempo para a humanidade, de tal forma que a gente evoluiu e agora pode receber uma outra mensagem mais detalhada de coisas que Jesus não podia trazer a seu tempo, né? Então, que falou por parábolas, por exemplo, e hoje a gente tem mais detalhes, mais riqueza em relação a essas palavras, esse estudo mais detalhado. Então, Jesus é sim o fundamento do Espiritismo. Não existe Espiritismo sem Jesus, porque se a gente pega, por exemplo, o Evangelho, a gente tem o Evangelho, segundo o Espiritismo, trazendo os capítulos que são referências da Bíblia, né? Então, um converge com o outro, se conversam, na verdade. Então, quando a gente fala de Jesus, fundamento do Espiritismo, e aí a gente tem a revelação do Espiritismo, que Jesus é o governador planetário, ou seja, Jesus foi, desde os primórdios da criação deste planeta, o espírito responsável e atribuído por Deus para estar conosco, né? Então, desde quando o planeta se formou, no seu primeiro átomo que fosse, Jesus já estava nesse planejamento e permanece conosco, governando este planeta. Então, quando a gente fala de governador planetário, é esse papel de Jesus, né, para nós. E aí, voltando agora para trazer o cristianismo para a nossa época, a gente vive o tempo hoje, ele corre mais rápido, digamos assim, né? A gente fala que o tempo corre mais rápido. Então, assim, essa pressa, a competição que o mundo, o capitalismo e o ambiente que a gente vive, ele coloca. E o individualismo, então, esse olhar só para o eu, sim, né? Como que você vê viver o evangelho dentro de toda essa realidade hoje em dia? Assim, eu acho que o viver o evangelho é algo que primeiro a gente tem que relembrar, porque a gente já esqueceu. Então, o primeiro ponto, eu entendo muito e vejo muito isso. Nós esquecemos, e isso espíritas ou não espíritas, a gente vê pela realidade do mundo mesmo, nós esquecemos que estamos aqui em conjunto, né? Nós esquecemos que o planeta Terra é a nossa casa. Então, se a gente esqueceu princípios aí básicos de amor ao próximo, de cooperação, de empatia, de cuidado com a nossa morada, a gente não está vivendo o evangelho. Então, a gente esqueceu de viver o evangelho. Então, eu acho que a gente precisa relembrar primeiro, de tal forma, o que é viver o evangelho, e aí começar. Então, quando a gente fala disso, de viver o evangelho, é realmente trazer tudo aquilo. Eu falo que Jesus trouxe um guia de vida. Então, é assim, eu tô com um problema. Vamos pegar uma passagem de Jesus? Pronto, eu tenho a minha solução. Né? Então, a gente tem, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí, ele traz todo o seu complemento. Então, a gente tem tudo aquilo que a gente passa, que a gente sente, que a gente vive, a gente tem toda a orientação de Jesus para nós. Então, quando eu falo muito sobre ele ser o consolo, o amparo, é porque ele trouxe. Ele falou, olha, eu entendo vocês, eu sei o que vocês sentem e eu dou aqui, um guia. É disso que vocês precisam para viver. Então, a gente se esquece disso. E como eu falei, isso não significa ser uma religião. Isso significa saber aplicar um princípio moral, né? Então, quando Jesus fala, por exemplo, nesse sentido de não andeis ansiosos, é porque ele já sabia que a ansiedade ia ser um grande problema. Que a gente ia estar sempre à frente, a gente ia estar sempre pensando no amanhã. Eu nunca estou conectado com agora. E no que isso implica? Pensando que nós não somos só um corpo, né? E isso já está sendo trazido até pela ciência nesse sentido, né? De comprovação realmente que existe algo além. O que isso implica? Se eu vou deixar o meu corpo? Como que funciona? Então, viver o evangelho é a gente primeiro se reconhecer e se colocar realmente com humildade em que nós não somos perfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos, ou para aqueles que não creem no espírito, seres humanos imperfeitos, e estamos aqui conectados, que é um segundo ponto importante, porque aí a gente tira a individualidade. Eu não consigo viver nesse mundo sem você.
Por quê? Porque você também faz parte desse mundo e a gente divide essa mesma morada. Então, a lei da cooperação, ela precisa reinar hoje em dia, e não reina, né? Então, a gente deixa muito a cooperação de lado para a individualidade crescer. Só que, na verdade, a gente está se sabotando. Porque o mundo não é de uma pessoa, o mundo é de todas as pessoas. E como você mencionou, cada vez mais aumenta, né, a população se a gente pegar de lá de trás. Então, isso nos traz mais ainda, reforça ainda a questão de que estamos todos num conjunto, estamos todos juntos e vamos evoluir juntos, quer queiramos ou não. Então, viver o evangelho é ir reconhecendo esses passinhos de somos imperfeitos, estamos num mundo de coletividade, precisamos desenvolver a empatia, precisamos cuidar um dos outros. E aí a gente vai trazendo para nós, de outras palavras, o que Jesus já mencionou. Uhum. E aí a gente vivencia. Às vezes a gente não sabe que a gente está aplicando um princípio cristão, mas a gente está. Então, por isso que eu falo, o cristianismo não é só de quem é cristão, porque o princípio cristão se aplica a todo mundo. Então, se uma pessoa que é japonesa, e ajuda uma pessoa que é alemã, a gente teve aqui a parábola do bom samaritano. Em ação, que é um princípio cristão. Então, viver o evangelho é isso. É trazer para nós esse reconhecimento do nosso papel no mundo e o que a gente pode aplicar em cada situação que a gente se coloca diariamente. Engraçado, nesse ponto que você falou do enxergar coletivamente, eu vi um texto de um astronauta muito interessante, porque ele fala que a maior descoberta para ele, quando ele foi para o espaço, foi ver o planeta Terra de fora. Porque ele falou que enxergar o planeta Terra inteiro, da forma como ele viu lá, ele falou que ele passou a entender muito melhor o quanto que nós somos um só. O planeta é um só. Porque ele falou assim, aquele pontinho azul que eu estava vendo ali, ele contém todas as pessoas do planeta, todas as pessoas que eu amo, as que eu não conheço, todos os países, tudo que a gente conhece como ser humano aqui, ele estava vendo ali, num ponto azul. Sim. Ele falou, então, ele falou que isso foi o maior ensinamento para ele foi esse. Porque quando ele voltou para cá, ele não conseguia mais tirar da cabeça dele aquela ideia de que eu não tô vendo o japonês que tá lá do outro lado do mundo. Mas ele tá naquele ponto azul junto comigo, sabe? Então, é muito interessante isso, né? E dentro desse panorama que você trouxe, né? De voltar a conhecer o evangelho e se identificar dentro dele, mesmo que você não acredite. Você enxerga que a maior dificuldade hoje é crer, conhecer ou praticar esse evangelho? Eu acho que hoje é a prática. Porque, como eu falei, a gente não precisa do conhecimento para estar aplicando um princípio cristão. Mas o que falta hoje é a prática, porque a gente vê conhecimento e crença sem prática do que a gente está vendo, do que a gente conhece, né? Do próprio princípio. Então, é muito irônico até, né? Porque a gente vê o que Jesus veio fazer foi a transformação. Então, Jesus não pediu, sejam cristãos. Seja quem você for, aplique os princípios da moral cristã. É isso. Então, a gente pode se identificar como cristão. Eu posso estar aqui falando com vocês e sair daqui e fechar alguém no trânsito e começar uma briga. Contraditória. Mas eu posso fazer isso, né? Existe o livre-arbítrio. Então, assim, o que isso representa de mim? Que eu não estou na prática. Eu estou na crença, eu estou no conhecimento. Porque eu estou aqui falando o que eu conheço, o que eu creio, o que faz sentido pra mim. Mas eu não estou aplicando, praticando aquilo. E hoje a gente vê muito isso. Porque a gente tem a fonte de informação muito rápida. Eu posso acessar, eu posso pesquisar, eu posso perguntar, eu posso ter diversas formas de ter a informação. Mas e o além da informação? Como que eu passo disso? Vivendo, praticando. E isso a gente tem testado todos os dias
todas as oportunidades desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Como assim desde o momento que eu acordo? Porque eu posso acordar já brigando com todo mundo ou brigando comigo no espelho. Pronto. Então, a todo tempo o convite, é a prática, né? Muito mais vale que eu pratique do que eu fique sentada por 3 horas todos os dias lendo o evangelho. Se não sair do papel, eu só estou lendo o evangelho. Só estou desenvolvendo o intelecto, mas a prática moral, não. E aí, essa coisa a informação é muito fácil. Então, assim, as redes sociais, elas são a realidade da humanidade hoje. O consumismo, né? O ser humano, ele vive uma época em que ele precisa consumir, seja produtos materiais ou seja informação, né? Como que você vê que isso interfere nessa fé e nessa prática, por exemplo? Eu acho que o ponto tem sido o autoconhecimento. A gente se entra numa energia, num fluxo de automatismo. Então, até certo ponto, a gente tem uma consciência, mas a gente não desenvolve ela. Então, se a gente pensa que todos nós viemos da mesma origem divina, a consciência nós temos, porque está intrínseco em quem somos, que é a origem divina. Mas desenvolver essa consciência depende de nós. Então, a gente acaba se barrando em desenvolver a consciência porque a gente não estimula o pensar. E aí, não temos como desenvolver mesmo. A gente entra nessa onda de automatismo e só replica padrões de comportamento e o nosso espírito não consegue avançar no seu desenvolvimento. Porque se a gente parar para pensar, o espírito é o que fica e dele vem a moral, não vem o material, né? Então, o espiritual se sobrepõe. E com essa questão de estar a todo tempo ali, a gente tem um lado positivo, que é poder receber a informação. Tô com uma dúvida na pergunta tal. Vamos pesquisar? Né? Coloca ali para uma inteligência artificial fazer um resumo para você. A gente tem o próprio podcast, tanta facilidade. Tô dirigindo, vou colocar um podcast. Então, a gente tem o ponto positivo de ter toda essa facilidade, mas, como sempre, a gente para naquele ponto da liberdade, como eu uso isso. Então, se eu uso isso para alimentar a minha ansiedade, se eu uso isso para alimentar o meu estresse, para alimentar a minha raiva, para me manter, por exemplo, fico entrando em podcasts de outra religião que eu não concordo para ficar fazendo comentários negativos. É uma forma de utilizar a rede social, de eu utilizar tudo que eu tenho ao meu dispor. Então, se eu uso isso nesse sentido, eu estou fazendo uso da minha ferramenta de livre-arbítrio para trazer para mim esse tipo de energia, esse tipo de consumo, e isso vai me fazer o mal que a gente já sabe, né? E isso é as próprias leis da física, né? Então, o que a gente faz, existe um retorno. Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento, que é a chave, eu acho, hoje, de sair dessa consciência não despertada para se despertar e entender. Peraí, acordei. Qual que é o meu papel, então, a partir daqui? O que eu devo fazer conscientemente? Se eu poderia fazer A e A não é legal, por que eu não vou atrás de B? Existem outras formas. Então, eu acho que essa é a diferença hoje, é a gente poder se despertar nesse sentido. Mas, claro, isso exige, né? A gente tem que entender que o cristianismo, ele é uma ideia de prática, ele é um convite prático. Ele não é algo que está ali travado num livro e vai ficar para sempre num livro e a gente consulta, lê de vez em quando. Não. Ele é prática. Jesus veio, falou e praticou tudo o que falou. E convidou que a gente fizesse a mesma coisa. Então, isso exige. Exige que eu diminua o meu orgulho, exige que eu diminua a minha vaidade e que eu pare de consumir de tal forma negativa e comece a usar para o positivo. Então, isso vai exigir. Essa questão eu vejo muito que Jesus nos convida à prática, e aí você tem o A, que é uma opção ruim, e o A, que é uma opção boa, e o B, que é uma opção ruim. Só que aí, hoje eu vejo que a maioria das pessoas escolhe não ficar nem A nem B. Porque é o mais confortável, porque eu posso dizer e mostrar a todos que eu não estou fazendo B, não estou fazendo mal. Mas eu também não tenho o trabalho de fazer o A, que é o fazer o bem, né? E
isso vai contra o que Jesus veio e nos ensinou, tentou nos ensinar, né? Sobre tudo, né? Sobre a nossa vida e a nossa função, na verdade, aqui, a função desta encarnação que nós estamos vivendo aqui para a evolução, né? E Jesus trouxe muito nos ensinou muito sobre empatia, sobre acolhimento, sobre compaixão. E eu vejo que isso são coisas que faltam muito, né? Principalmente nessa era das redes sociais, que os haters, né? Que eu vou ali aonde eu não gosto, aonde eu não quero estar, somente para expressar não gosto, te odeio, né? E dispersar muitas vezes esse ódio, né? Esse ódio que obviamente está dentro dela, porque a gente vê muita gente falando e, na verdade, o jeito certo de você considerar isso é que quando uma pessoa, né, vai lá e dá um hate em alguém, seja numa rede social, seja de qualquer forma, esse ódio, ele não é seu, ele é da pessoa que está dando. Sim, a gente, né, dá aquilo que a gente tem, exatamente, né? A gente dá aquilo que a gente tem. Então, pensando nesse mundo, né, de haters e de injustiça e das guerras, como você falou, né, utiliza-se ainda a palavra de Deus, né, utiliza-se o cristianismo, Cristo, como uma forma de praticar a guerra, né? Então, nesse cenário, assim, você enxerga que isso abala um pouco essa fé cristã? Eu acredito que se ela está realmente fundada em Cristo, não se abala. Porque o próprio Cristo falou pra gente que a gente pode ter a fé do tamanho de um grão de mostarda e a gente já consegue mover montanhas. Então, se a gente tem ela construída na rocha firme, que é realmente nesse princípio cristão, a gente não se abala, né? Então, a gente vê toda essa transformação do mundo, mas a gente entende que por exemplo, a parábola do joio e do trigo. Tá ocorrendo a separação, né? O reino de Deus é para aqueles, e assim começa. Então, a gente não se abala se a gente tem isso na rocha firme. Se a gente tem isso fundamentado em Cristo, não tem como se abalar. Porque a gente sabe que isso é parte da transformação, né? Ou seja, na época de Cristo, o que fizeram com ele? Crucificaram. Por quê? Por causa do mesmo processo de não entender, de não compreender, de ir contra. E hoje isso se mostra de uma outra forma. Mas o que me vem, assim, muito claro na mente é que não só a gente precisa se fundamentar e se criar nesse acolhimento de Jesus para ter realmente essa rocha firme e ter essa fé fundamentada, mas também a gente tem que ser o que atua dando a outra face. Porque se você trouxe o seu ódio pra mim, ele é seu. E aí, se eu pego pra mim, isso diz respeito a mim. Então, a gente precisa individualizar as nossas ações, mas trabalhar as nossas ações com efeito no coletivo. Esse é o ponto que não tem acontecido e que a gente está ainda cambaleando como humanidade. Porque a gente acha que a gente transforma isso num egoísmo. Não, eu faço o que eu quero, da minha forma, e eu vou ser feliz. Por quê? Porque a minha responsabilidade é ser do jeito que eu quero. Mas, na verdade, o que você me traz, como eu recebo isso é meu papel, e como eu te devolvo isso implica na coletividade. E é isso que a gente está tendo dificuldade. Então, eu lembro muito de Jesus falando o convite de dar a outra face, no sentido de que não é a submissão de aceitar tudo, não é isso. É entender que se alguém vem com algo que não é bom, você tem que dar a face boa daquilo, que é o outro lado. Então, o meu papel é mostrar, é trazer coisas boas daquilo que eu consigo hoje. Porque não há trevas que não tenham uma incidência de luz. É impossível. É impossível. Todos os estudos não falam isso dentro do Espiritismo. Que ainda que exista trevas, de alguma forma incide a luz. De alguma forma. Porque, volto a dizer, todos nós derivamos do mesmo princípio divino. Todos viemos da mesma essência divina. Então, não há como um ser inteiramente treva. Porque Deus é bondade pura. E se todos viemos dele, não há como ser só treva. Então, eu acho que hoje, se a gente já tem essa consciência, para viver nesse mundo, é importante se firmar em Cristo
ter essa consolidação e aprender a dar a face boa, a face como Jesus atuaria aqui. Né? E a gente pode até pensar, eu gosto muito da passagem em que a mulher adúltera, né, é jogada para Jesus para ser ali, entre aspas, crucificada no sentido da moral, né? Todo mundo querendo atirar pedra nela e querendo crucificar a moral dela. E vem para Jesus, né? Claro, porque aí eles criam ali uma situação em que Jesus consegue, eles queriam, pelo menos, né, colocar Jesus ali Um dilema num moral. dilema, né? Tipo assim, então responda a Jesus. O que você vai fazer se você não tem todas as respostas? E colocar, porque a gente tem a lei que mandava, né, que apedrejassem a mulher, e a gente tem Jesus trazendo a moral. Então falam, se resolva. E eu gosto muito porque se a gente observa essa passagem, a gente vê que Jesus, ele se agacha e começa a rabiscar, a fazer uns traços assim ao chão. E todo mundo fica olhando, né? Assim, fica aquela tensão, ele não responde de primeira. Ele recebe a mulher, ele recebe a pergunta e ele se agacha. E ele faz ali uns rabiscos no chão. Então, o primeiro ponto, pra mim, é o pensar. É o pensar. A gente tira o automatismo. Ele para e pensa. Ele se conecta com Deus. Ele se eleva a Deus. O que o Senhor quer de mim neste momento? Então, ele agacha. Depois que ele tem um tempo ali agachado, ele se levanta. E ele faz a pergunta, né? Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Só que ele não tinha. Ele não tinha pecados ali. Só que ele também não atirou. Ele fez uma pergunta em que ele poderia ter sido a resposta, porque ele e o pai eram um, ele fala isso. Mas ele não atira, porque não cabe nem a ele isso. Não cabe isso a ele. Porque ele deu a outra face. Ele mostrou naquela situação que não só todos os que estavam querendo apedrejá-la não podiam fazer, porque também mereciam, entre aspas, pelo que faziam, né? Dentro daquele modo de pensar deles, mas que também a ela tinha sido dada, por ele, a outra chance. Que é o convite do cristianismo. Vá e não peques mais. Trabalhe em cima da moral cristã, trabalhe em cima dos ensinamentos. Apesar do que está para trás, né? Apesar do que já foi feito, trabalhe daqui para frente, daqui né? para frente, exato. Essa questão do ego, né? O ego e o orgulho, eu vejo como uma grande muralha entre o que nós vivemos e o que Jesus ensinou, né? E ele nos ensina que, assim, nenhuma muralha, ela é derrubada de uma vez só. Então, é um trabalho lá pequeno. Você vai, aos poucos, você vai quebrando, até que ela se... Quantas encarnações, né? Até que essa muralha vá ao chão, né? Sim. E aí, a gente pensa muito nessa questão do perdão, né? Jesus trouxe muito forte essa questão do perdoar, né? Perdoar não só o outro, mas a si mesmo, de seus erros, né? Não peques mais. Então, assim, é perdoar você pelo que você fez, não ficar olhando e se martirizando pelo que você fez, e muito menos o outro, porque não cabe a nós julgarmos uns aos outros, né? Então, eu acho que o perdão é um grande desafio, né? Né, em todo esse contexto, né? Então, como que você enxerga essa questão do perdão, né? Dentro desse contexto? Todas as virtudes que a gente quer desenvolver tem que começar por nós. Então, eu falo que o que a gente quer ver no mundo está dentro da gente. E esse é o primeiro ponto. Porque a gente sempre quer ser perdoado. Eu fiz uma coisa, eu espero que a pessoa me perdoe. Eu quero perdão. Mas a gente não quer devolver com perdão. Então, tudo aquilo que eu quero construir no mundo começa a partir de mim. Não só o perdão, mas como todas as outras virtudes. E o perdão, ele tá muito ligado à humildade. Porque para eu perdoar, eu preciso me colocar de tal forma sendo humilde e reconhecendo. Porque muitas vezes, pode ser que naquela situação, eu não ache que aquela pessoa estava correta. Mas não é sobre isso, perdão. Não é sobre trazer quem tem razão, quem não tem razão. Isso é sobre humanizar a situação,
né? Porque aí a gente vai trazendo mais o orgulho, o ego, e aí, não, essa caneca é azul, você tá falando que é verde, é azul. E aí a gente começa uma discussão, mas aonde a gente vai chegar com isso? Onde que eu vou? Se eu quero ter a razão, aí eu posso começar a trabalhar em cima disso daqui. Só que eu vou trazer uma ofensa, eu vou achar, né? Começa a ir para outros caminhos. Quando a gente fala do perdão, é o oposto. Porque eu preciso me colocar numa posição de humildade. Porque o perdão não significa que você vai me dar ele. Significa que eu estou te dando. Então, eu estou me liberando disso. Pode ser que a pessoa não está. Então, eu falo assim, eu te perdoo, mas você está com muita raiva de mim. Tudo bem. A raiva continua sendo sua. O perdão foi algo que eu te dei. Então, eu liberei de tal forma esse peso, aquilo que me consumia. E isso me faz reconhecer o meu tamanho. Entender, de novo, eu sou imperfeito. Me colocar nesse outro lugar. Então, como Jesus fala, né? Não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por quê? Porque a gente vai errar muitas vezes. Aí tá a humildade, entender isso. Não só o seu irmão vai errar 70 vezes 7 vezes, mas você também. Então, entender isso é se colocar nesse papel de humildade, de se reconhecer pequeno, espiritualmente, moralmente, e entender que o perdão não é uma ação dupla. Eu não preciso de você para perdoar. Eu preciso de mim, eu preciso da minha boa vontade, eu preciso do meu interesse em te liberar dessa energia que está me consumindo, de raiva, de mágoa, o que seja. E aí eu libero o perdão. Se você não me liberou do perdão, tudo bem. Não dependo disso. Depende de você. E aí você começa o seu processo de trabalhar o perdão em você. Então, o perdão é o trabalho interno que se reflete no todo. Tanto quando você precisa do perdão, tanto quando você precisa dar o perdão, né? Sim. Acho que porque a gente fala muito dessa coisa do... porque o perdão você perdoar alguém é você se liberar disso. Mas, ao mesmo tempo, quando você precisa de um perdão e você não tem ele, muitas vezes também é sofrido. E não significa que você só vai se liberar dessa dor quando você for perdoado. Você pode liberar essa dor em você também. Sim. Passar pelo arrependimento. Passar pelo arrependimento, entender, aprender, né? Sim. Aprender com arrependimento. E você tinha comentado aqui fora das câmeras para nós que você trabalha com jovens, né? No centro em que você trabalha. Então, como que você enxerga essa questão do trabalhar com crianças e jovens, né? Adolescentes, dentro desse contexto de que nós estamos plantando algo para o futuro? É muito divertido, porque eles têm ótimas perguntas e a gente se diverte bastante. E, ao mesmo tempo, eles têm respostas melhores que as minhas. Então, a gente vê que ter idade não significa ter conhecimento, né? Porque somos espíritos que carregamos uma bagagem. Então, eles falam coisas assim que a gente fala, nossa, pode dar aula, porque você tá sabendo do assunto e a gente se diverte. Mas eu vejo que, assim, hoje a gente vê muito no reflexo dos jovens, né, da geração que vai vindo cada vez mais, muito da tecnologia, das informações rápidas, eles sabem das coisas muito rápido, eles acessam muito rápido. Então, a gente vê muito disso. E a gente vê um pouco também, dentro do espiritismo principalmente, essa dificuldade de trabalhar no espiritismo, né? Porque a gente vê que os jovens hoje precisam ser mais convidados ao espiritismo, precisam mais ter a participação. Eu acho que um convite para quem nos escuta, que é espírita, que trabalha numa casa espírita, é envolver mais os jovens e as crianças. Porque, primeiro, eles são o futuro do espiritismo, né? É o futuro da nossa doutrina. E eles têm uma bagagem, então, assim, dá espaço para isso. Eles têm muito o que falar, eles têm muito o que agregar e a gente não vê. Né? Eu falo porque, assim, eu comecei a minha vontade de dar palestra foi muito nova, né? Então, já com 17 anos, eu já sonhava em poder palestrar em algum momento. Porque eu sou de casa espírita desde criança, assim, desde nascença, de verdade. Então, eu queria muito. E eu lembro que não foi me dado espaço, né? Então, eu lembro que, assim, com 19 anos, eu fui pedir permissão para poder fazer uma palestra. E olharam para mim assim, nossa, mas você tem 19 anos, né? Você não quer esperar mais um pouquinho?
E claro, né, quanto mais a gente também vai se desenvolvendo intelectualmente, para mim foi ótimo. Mas às vezes, numa dessas, a gente perde a oportunidade de agregar alguma coisa, de transformar a vida de um jovem ou ser transformado, né? Então, dar mais esse espaço, dar mais esse protagonismo para eles dentro da casa espírita é muito importante. E ainda mais no dia de hoje, que eles podem usar a internet a nosso favor, que eles podem nos ajudar, que eles têm recursos para isso e que é a geração que está realmente mudando, né? A gente traz realmente essa visão de mudança a partir deles, né? Porque conforme vão se passando as gerações, quem vai vindo é que vai fazendo a verdadeira mudança, né? E tem a questão do pertencimento, né? Se você coloca um jovem para dar uma palestra, por exemplo, numa casa, você fala para os jovens, olha, aqui é um lugar para você. Sim. Você tá vendo? Porque tem alguém como você palestrando ali. Sim. Então, eu acho que esse pertencimento, quando a gente fala muito do pertencimento dentro de outros aspectos, né, da sociedade, às vezes a gente esquece desse pertencimento para o jovem, para a criança, né? Sim. Quando a gente fala muito dessa coisa, a gente falou bastante da coisa do não praticar, né? Então, a gente vê muito em todas as religiões a questão do você estar lá na missa, no culto, no encontro, e você conhecer, estudar, mas você sair de lá de dentro e não praticar. Você acha que é importante essa coisa do desmascarar essa espiritualidade exterior e não a espiritualidade interior? Desmascarar, que eu digo, no sentido de mostrar para entender que esse não é o caminho, né? Uhum. E dentro desse contexto, onde que você enxerga que é importante caracterizar as ações do cristão dentro de casa, no trabalho, né, na sociedade como um todo? Eu acho que antes de mais nada, a gente precisa tirar um pouco do cristianismo o que a gente foi agregando através dos anos. Porque para apresentar Jesus para alguém que não conheça, ele já vai trazer um Jesus muitas vezes de uma igreja, de uma religião específica, de um conhecimento específico. E esse não é o Jesus necessariamente que veio. Porque ao longo dos anos foram se agregando mais conteúdo, formas de não, esse não pode fazer, esse pode fazer, assim é legal, assim não é legal. O próprio idioma, né, foi se mudando, né, porque foi daí trazendo do hebraico, do aramaico, né, foi passado então para o latim. Então foi se perdendo e se alterando muitas coisas pelo próprio ser humano e pelas sociedades, né? Então, eu acho que o ponto primeiro é todo cristão conhecer Jesus de verdade. Todo cristão. Porque a gente começa, então, pelos cristãos. É mais fácil você começar por quem já tem o conhecimento do que por quem não tem. Então, todo cristão precisava necessariamente conhecer a história de Jesus. O Jesus ali, sem o que agregaram, sem o que alguém falou, sem o que trouxeram de informação a mais. O que ele falou? Quais foram as exatas palavras? Como ele fazia? Quem que ele era? Porque muitas vezes a gente deixa de conhecer aquele espírito que esteve aqui entre nós. E a gente passa a colocar Jesus ou numa cruz ou muito longe da gente, muito distante. Jesus está junto com Deus de tal forma que eu jamais alcançarei, então é muito difícil chegar lá. Então é bom eu ser do jeito que eu sou, eu vou ser perdoado e tá tudo certo. Então, primeiro ponto é a gente conhecer Jesus. Quem que era Jesus? O que ele fazia? O que ele gostava? Ele brincava quando ele era criança? A gente tem que pensar nele assim. Porque ele veio, ele nasceu, ele aprendeu a andar, né? A gente sabe que é difícil pensar disso, mas ele passou pelas fases de uma pessoa. Ele só não envelheceu. Mas até os seus 33 anos, ele teve que passar por todas as fases de uma pessoa até os 33 anos. Ele foi adolescente. Ele foi criança, ele fez birra, exatamente. Né? Então, ele chorou. Ele chorou. Então, a gente tem que pensar nesse Jesus. Né? Então, será que a gente conhece quem que veio realmente? Será que a gente conhece o que ele fazia? Conhecer ele de verdade. Trazer ele para próximo. Porque ele queria estar próximo.
Ele queria estar conosco, no meio mesmo. Então, esse é o primeiro ponto. É sempre tirar um pouco do que a gente foi revestindo o cristianismo e trazer o cristianismo puro, a essência. O que ele falou, como ele falou, o que ele queria, qual que era a intenção. Vamos trabalhar em cima disso. E acho que esse é o primeiro ponto para o cristão mesmo. Porque aí a gente começa a moldar quem a gente é em cima disso. Não porque alguém falou, mas porque o Cristo, que é aquele que eu me reconheço, trouxe, viveu, trabalhou. Então, é lembrar disso. E depois, né, depois seguindo em relação a isso, a gente começa a entender não só quem eu sou no meio disso, mas o que eu faço. Porque aí eu começo a entender, nossa, o que eu faço realmente implica no outro. Realmente eu vivo num coletivo. Realmente é um planeta de todos, não só para mim. Não só para se eu sou cristão ou não. É para todo mundo. E o que Jesus trouxe é uma verdade universal. O que Jesus trouxe é de tal forma falado por nós, principalmente no Espiritismo, que em algum momento estaremos vivenciando de verdade essa transformação moral que ele nos trouxe. Então, se a gente crê na lei do progresso, a gente vai seguir para ela. A gente vai passar pela transformação. Por que não hoje? Por que não agora? Por que não vivenciar isso já? E os momentos, né, como você falou, se é na casa, se é no trabalho, a todo tempo. Porque o primeiro ponto é, eu sou uma única pessoa. Eu sou a Isabela. Né? No caso, eu estou Isabela para nós espíritas, né? Eu estou Isabela. Mas eu estou Isabela no trabalho, na minha casa, na casa espírita, fora dela, sozinha no meu carro. Todo tempo eu sou essa pessoa. Então, se eu começo a criar máscaras, no trabalho eu ajo dessa forma, eu tenho essa personalidade. Como que eu vou aplicar a prática cristã? Eu vou ter 5 pessoas vivendo em mim? Então, eu sou essa pessoa. E por mais que a sociedade exija certos comportamentos em determinados lugares, se a gente trabalha dentro da moral cristã, a gente vai sempre trabalhar de uma forma boa, cooperando para a bondade divina. Então, entender que nós somos um ser e que o convite é que a gente trabalhe este ser a todo tempo, a todo instante, dentro das atividades que a gente faz na nossa vida. Porque são essas atividades que são as oportunidades do trabalho. Então, eu posso, dentro de casa, ter um problema com a pessoa que mora comigo, com o meu marido, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com o meu irmão, com quem quer que seja que eu divido a casa, e ter ali a oportunidade de mostrar um princípio cristão. Eu posso, no trabalho, no momento de uma apresentação, ser corrigido por alguém e me sentir ofendido, mas eu posso também, naquele mesmo tempo, mostrar de tal forma o acolhimento, agradecer, falar, não, muito obrigada, realmente, muito obrigada, colocar humildade, outro princípio cristão. Então, eu posso, dentro da casa espírita, escutar e praticar com o meu irmão do lado de mim, que eu vejo que está tendo uma dificuldade, que eu vejo que naquele dia não está se sentindo bem, falar, irmão, vamos tomar uma água, vamos tomar um café aqui fora, você quer conversar? É o convite a todo tempo, só que a gente se fecha para ele, né? Essa coisa do conhecer Jesus, eu me lembrei que eu ouvi um podcast com o convidado era Augusto Cury. E eu me emocionei muito na hora que ele contou como foi o encontro dele com Jesus. Uhum. Porque ele, médico, psiquiatra, ateu, cientista, ele falou que ele estudou as maiores mentes que já passaram pelo planeta. Então, ele estudou Einstein a fundo. E aí, ele falou que ele foi estudar Jesus. Uhum. E, assim, livre de qualquer preconceito. E livre de qualquer crença religiosa. Sim. Né? E livre até de acreditar que existe, né? Algo divino. E aí, ele falou que ele estudou mesmo. Estudou a palavra, estudou a mente, né? Ele tentou ali estudar a mente de Jesus Cristo, não só a pessoa, né? E ele falou que quando ele estudou a mente de Jesus Cristo e o ser humano que ele foi, ele falou que ele não conseguia mais não acreditar. Sim. Que aquele era um exemplo de ser humano a ser seguido. Um exemplo de ser humano, até me arrepia, um exemplo de ser humano que precisa mesmo, sabe? Que traz a mensagem que a humanidade precisa. E aí ele falou que a partir deste momento ele se tornou cristão,
continua não tendo religião, não segue nenhuma doutrina e nenhuma religião, mas ele é cristão, sabe? Então, para mim, foi muito bonito ver ele falar isso. Né? Inclusive, a sequência dos livros dele, de Jesus, são excelentes. Exatamente. Aí ele falou que depois disso ele escreveu mais de 1000 páginas sobre Jesus Cristo, sobre a mente de Jesus, e ele quis publicar. Disseram para ele que ele não deveria, porque ia causar muito tumulto, o médico, o psiquiatra falando de Jesus, né? E ele falou assim, não, mas eu quero, é essa mensagem que eu quero trazer, sabe? Sim. Então, é muito bom. Ele é muito bom, ele é um ser humano, assim, de uma humildade e de um amor com a humanidade, com o ser humano, muito incrível. Muito incrível. E aí, pensando nessa ideia de conhecer Jesus, se você imaginasse que Jesus estivesse aqui hoje, viesse hoje, em vez de ele ter vindo há 2000 anos atrás, ele veio hoje. Qual você acha que seria a mensagem mais importante que Deus teria que trazer, que Jesus teria que trazer hoje para a humanidade? Eu acho que suponhamos que ele não trouxesse lá atrás, mas que a gente já tem conhecimento da mensagem, né? Eu replicaria o que ele já falou, fingindo que ele não falou ainda. Ele resumiria os mandamentos, novamente. Porque tá ali tudo o que ele passou, tudo que ele vivenciou e tudo que ele nos trouxe, tá resumido, né? Então, sempre, antes de mais nada, amar a Deus sobre todas as coisas, porque é dele que a gente veio, e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque, de novo, o papel da individualidade no sentido de começar por mim, mas que implica no coletivo, para o próximo, para o todo. Então, eu só consigo fazer algo quando eu começo a partir de mim. Então, para mim, essa é a mensagem que resume e vai sempre resumir o guia, o direcionamento da moral cristã. Colocar Deus acima de tudo, como o nosso ser maior de imensa luz e bondade, e o amor. Mas não o amor humano, corrompido, alterado, amando quando eu recebo algo. O amor de Deus, o amor divino, por isso que ele vem acima. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se colocar nessa posição de humildade, de amor divino, de precisar de Deus para me melhorar e para estar ao lado dos demais, para amar os demais com quem a gente partilha este planeta. Então, eu acho que essa é uma boa mensagem final, né? Repetir as palavras de Jesus é muito fácil, né? Ler e... isso aqui, olha que lindo que Jesus disse, né? É muito fácil. Praticar, ser como Jesus foi hoje, no nosso grau de evolução e de imperfeição, é impossível. Mas caminhar. Dar os passinhos E caminhar na direção daquilo que ele nos trouxe, daquilo que ele nos ensinou, eu acho que tem que ser o objetivo de todo ser humano. Cristão, não cristão, espírita, não espírita, né? Mas eu acho que esse tem que ser o objetivo, né? Sim, com certeza. Então é isso. A gente finaliza esse papo muito, muito, muito bom. Muito construtivo que a gente teve aqui, né? E se você quiser deixar uma mensagem final aí pro pessoal, convidar uma pessoa que gosta de falar para falar mais é pedir para falar mesmo. Mas eu acho que o convite hoje, assim, a ideia é realmente essa. É que a gente torne isso uma verdade interna para nós. Então, conhecer, crer, mas viver, antes de mais nada. Viver em cada momento, em cada oportunidade, em cada respirar que a gente pode, a gente está respirando Deus. A gente está respirando aquilo que a gente vive, que é o planeta de Deus. A gente está vivendo junto com a sua criação. Então, o convite é esse hoje, amanhã e sempre. Estar sempre disposto, porque a gente precisa de disposição para vivenciar Jesus. Sabendo que sim, vamos escorregar, vamos tendenciar aos nossos padrões do ego, do egoísmo mesmo, do orgulho, mas que a gente tem a bondade divina ao nosso lado sempre.
a justiça e a misericórdia divina de nos dar outras oportunidades. Mas a gente precisa fazer, a gente precisa aproveitar o que nos é dado hoje para viver Jesus e ter a felicidade plena, a felicidade que não é deste mundo, mas que vem do Espírito e que a gente só adquire vivendo com Jesus. Que nós sejamos mais o evangelho vivido do que o evangelho falado, né? Exatamente. Então, perfeito. Muito obrigada a você que ficou até o final aqui, que nos escutou. Espero que essas reflexões e esse conhecimento sejam de muita valia na sua vida, no seu dia a dia. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Até, muito obrigada.